A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui no dia de hoje, mais uma vez, para louvar e adorar o Senhor. Hoje estamos com alguns problemas técnicos. Não sei se já conseguem me ouvir. Deixa eu testar aqui. Amém. Vamos então dar início ao nosso louvor e adoração, para assim então iniciarmos a nossa palavra no Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, iniciar com o nosso louvor, independentemente dos erros técnicos que tivemos aqui até agora. Deus é mais, Deus é maior e Ele é o Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor então. Aleluia. Esse lugar é o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor. Para quem está em Angola e para quem está no Brasil, espero que esteja a passar bem o dia, que tenha tido um bom almoço e que esteja pronto agora para abordar sobre a palavra do Senhor. Amém? Durante essas últimas 2 semanas, sendo essa a 3ª semana, conforme eu tenho referido, nós temos falado sobre o livro do Apocalipse. Temos lido diariamente e temos feito um devocional relacionado ao livro de Apocalipse. E com base nesse estudo que temos feito, hoje, a princípio, chegamos ao fim do livro. Amém? Vamos encerrar hoje falando sobre o fim do Apocalipse e o princípio de tudo. Amém? Ontem nós vimos algum resquício sobre o julgamento, o juízo final. Falamos sobre o milênio, sobre quem aqui estará, sobre quem não estará, sobre quem será salvo, quem não será, quem terá o nome escrito no livro da vida, quem não terá. E, no entanto, foi o tema abordado no dia de ontem. E para dar continuidade, hoje iremos falar de novos céus e nova terra. Mas antes disso, vamos ser obrigados a voltar um pouquinho para trás para nos lembrarmos de onde saímos. Porque, todavia, ainda aqui na terra, nos é dito que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, de uma forma diferente, vamos entender onde inicia a tribulação e aonde vai iniciar a graça eterna. Amém? Aleluia. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 13. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Apocalipse 22, 13. Amém? Último livro da Sagrada Escritura. Último capítulo da Sagrada Escritura. 13º versículo. Amém. Apocalipse 22, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Oremos, irmãos. Pai, te damos graças, Deus, pelo teu amor, pela tua infinita e incomparável misericórdia, pelas tuas dádivas, Pai, pelas tuas bênçãos, pelo sacrifício a que mandaste o teu Filho unigênito aqui à terra, Deus Pai, e por todas as coisas que tu tens permitido de boas que acontecessem nas nossas vidas, por todos os livramentos e pela tua infinita graça, Pai. Deus, agradecemos mais uma vez por permitir que aqui estivéssemos no dia de hoje, ó Pai. E dessa forma, para louvarmos a Ti, para adorarmos e falarmos da Tua palavra, Deus. Pai, prepara-nos nessa noite. Prepara-nos, Deus Pai, para o conhecimento do final. Prepara-nos também, ó Pai, para que a Tua palavra seja leve, Pai. Seja leve como a brisa do mar, Deus Pai. Que a Tua palavra entre, assim como nós recebemos cheiros de várias as formas, de forma que agrade e exale o nosso entendimento, Deus Pai. Então eu te peço, Pai, usa-me nesse instante, Pai, para proclamar a Tua palavra. Enche-me com Teu Espírito Santo, Deus Pai, e clareia a visão
e dá ouvidos àqueles que te querem ouvir, ó Pai. Aqueles que te querem ouvir, Pai, transforma os seus ouvidos e a sua audição para que recebam palavra do céu e verdadeiramente a acatem. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui está então: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Numa visão periférica, nós olhamos que todo o conceito, o livro de Apocalipse está baseado na tribulação. Ele começa com a profecia, depois parte para alguns alertas às igrejas, e daí então começa a grande tribulação. Só que, antes ainda da grande tribulação, há um fato que muita gente não toma atenção. E esse fato é aquilo que acabamos de ler. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Nada acontece sem a permissão dele. E para todo esse período de tribulação acontecer, para toda essa situação acontecer, houve permissão da parte de Deus. Deus permitiu que tudo acontecesse, inclusive o que foi o Cordeiro que deu o tiro de meta para iniciar estas coisas. Conforme a Bíblia nos narra, é Apocalipse 5. Vamos dar uma passagem de leitura para Apocalipse 5 para nós entendermos a gravidade do assunto final, e daí então conseguiremos entender a tamanha graça, misericórdia e boa vontade de Deus durante toda a sua trajetória, toda a criação do mundo e todo o processo de misericórdia sobre nós, processo de graça, que é um favor dado e não merecido. Amém? Vamos lá. Apocalipse 5. João, Apocalipse 5, versículo 1. Apocalipse 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E João narra que não havia ninguém digno para abrir ali. Ele diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João chorava, eu chorava, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos seus anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Vamos lá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. A raiz de Davi? Jesus. Jesus vem na descendência de Davi. Jesus vem na terra de Judá para que se cumprisse toda a profecia, para que se cumprisse tudo aquilo na qual Deus já havia designado por seus profetas anteriores. Amém? Tudo isso foi um plano de Deus. Tudo isso foi permissão e concepção de Deus. Amém? Continuando. Versículo 6. Depois vi um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele aproximou-se e recebeu
o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo. Amém? Entendam. Então, para aqueles que têm um conceito de maldição eterna, aqui diz: com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Basta o sangue de Cristo. Mas, para que o sangue de Cristo tenha verdadeiro efeito nas nossas vidas, temos de aceitá-lo como único e verdadeiro Senhor e Salvador. E temos que crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10:9. Para que assim então as coisas possam se cumprir. Amém? Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que há neles, de que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Então os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Amém? Aleluia. Então, nessa leitura que foi feita agora, nós conseguimos constatar mais uma vez, só para realçar e para lembrar, que tudo foi permissão de Deus. Da mesma forma que Ele permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, esse tempo estava reservado para que o inimigo também pudesse dar festa. Porque não é bom quando nós vamos à festa dos outros e nós não conseguimos dar a nossa. Então, a festa de Deus é contínua. E o inimigo teve que ter um momento dele. Então, ele deu festa. Mas, todavia, a festa do inimigo tem hora para começar e hora para acabar. A festa de Deus tem hora para começar e nunca irá acabar. Amém? Aleluia. Olhando para isso, então, voltamos lá para o livro de Apocalipse, agora, capítulo 21. E vamos entender o que verdadeiramente acontece no final. Após aquela trajetória toda que vimos ontem, e Deus pegou e lançou de vez o diabo para o fogo, e deu-se o juízo final, aonde ele faz a condenação daqueles que não adoraram o seu nome, também são lançados e presos para o tormento eterno. Aí então dai-se novos céus e nova terra. Amém? Apocalipse 21, 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O mar aí, ele pode estar a falar, até hoje não existe um entendimento concreto de que tipo de mar aí estaria a falar. Por quê? Porque mar também significa caos. Então, esse mar poderia ser um mar direcionado ao caos, porque o inimigo já havia sido banido de vez.
mas todavia também pode estar a falar realmente de um mar físico, aquilo que nós sabemos e conhecemos como mar. Amém? Olhando para isso, então, vemos aqui que apareceram novos céus e nova terra. Tendo novos céus e nova terra, a Bíblia diz-nos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que Deus irá purificar essa terra com fogo. Então, nesse contexto, podemos entender que a terra será queimada, purificada com fogo após o julgamento e toda a situação. E aí então será transformada. E eis que desce dos céus a nova Jerusalém. Amém? Versículo 2. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ou seja, a nova Jerusalém, ela já foi preparada por Deus há muito tempo. E ela foi preparada com muito carinho, conforme um marido adorna a sua noiva. Amém? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. A partir desse momento, vimos que no milênio Jesus pega e reina aqui na terra durante 1000 anos com todos os salvos, todos os santos. Amém? Então, posteriormente a isso, haverá o reinado eterno, o que é chamado também de estado eterno, que é onde aqui a palavra mostra que eles, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus viverá conosco. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui começa, no estado eterno, naquilo que Deus preparou para nós, para o nosso eterno, Deus avisa que não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza. Continuando no versículo 4. Não haverá choro, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem já é passada. Então tudo que estava relacionado à dor e a todas as situações já não farão parte da nossa essência. Por quê? Porque naquele momento nós estaremos com corpos glorificados, não teremos influência maligna, influência demoníaca, nem nada que nos tire do caminho. Por isso é que seremos permitidos entrar na Terra Santa. Por quê? Porque a Bíblia também nos mostra que naquele lugar não entrarão idólatras, nem feiticeiros, nem os cães, nem os que se prostituem, nem os mentirosos, nenhum desses entrará naquela terra. Amém? Então, a Bíblia ela dá ênfase a esta situação. Continuando aqui, no versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Para João não ter dúvida, porque verdadeiramente aquela palavra saía da boca do Cordeiro. E disse mais uma vez: tetelestai. Conforme já vimos, tetelestai no grego, no português, está feito, está consumado, acabou. E ele afirma dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E Deus, todavia, alerta em todos os preceitos, durante a trajetória toda, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele diz: o vencedor herdará o reino dos céus. E aqui ela afirma mais uma vez:
O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E esta é a segunda morte, conforme já havíamos falado ontem. Amém? Automaticamente, aí diz que um dos 7 anjos que tinham taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele levou-me no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande muro e 12 portas, e 12 anjos junto das portas. A Bíblia diz-nos que nessas 12 portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E a Bíblia direciona aonde estavam essas portas. Estavam 3 portas a oriente, 3 a norte, 3 a sul, 3 a ocidente. Amém? 3 vezes 4, 12. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam escritos o nome também dos 12 apóstolos. Amém? Vejam que quando João tem essa visão, ele em momento algum diz: estava o meu nome. Ele diz: estava o nome dos apóstolos. Amém? Ele em momento algum vangloria-se. Pelo contrário, e o anjo que falava com ele tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A Bíblia dá até as medidas da cidade. A cidade era quadrangular de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Amém? Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Ou seja, Deus, ele é perfeito, ele é terrível, ele é demais. Por quê? Porque ele mostra-nos e dá-nos cálculos exatos daquilo que ele preparou para nós. Jesus diz: na casa de meu pai tem muitas moradas. Amém? E então, naquele momento, esta aqui é a morada final. Esta é a morada final e a morada eterna. A Bíblia fala-nos de 3 céus. Nomeadamente, tirando estes 3 céus, a Bíblia fala-nos ainda de outros 7 céus, que será assunto para um outro devocional. Mas, falando nos 3 céus, os judeus, eles olham como o primeiro céu sendo o céu que nós vemos os pássaros e os aviões a voarem. O segundo céu como fora da atmosfera terrestre, no caso o espaço. E o terceiro céu, lá Paulo, quando tem a experiência com Deus, lá em 2 Coríntios, no terceiro céu, Paulo descreve que é aonde encontra-se o trono de Deus. Amém? E isso podemos encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que é quando Paulo tem essa revelação. Provavelmente entre os versículos 2 ao versículo 4, se eu não estou em erro. Mas está em 2 Coríntios, capítulo 12. E aí, continuando, Deus fala que o fundamento
dos muros da cidade eram ornamentos com toda sorte de pedras preciosas. Em todo momento, Deus dá riquezas. Deus vive com amor e Ele espera dar ao seu filho tudo o que é de bom e melhor. Mas para nós chegarmos até Ele, tem de haver merecimento. Temos de merecer toda essa riqueza, todo esse brilho, todo esse aconchego eterno. Amém? Aleluia. A Bíblia diz-nos mais ainda que nessa terra, na Nova Jerusalém, só haverá dia, não haverá noite. Porque a noite não terá lugar. É tão grande, mas tão grande a luz resplandecente pelo Senhor, que todavia a noite não existirá. A noite não existirá. Estaremos no estado eterno. Amém? Pulemos para o versículo 22. No versículo 27 da Apocalipse 21, diz o segredo de tudo. Nessa terra, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? 22. João diz que o anjo mostra o rio da água da vida, que é claro como cristal e que fluía sobre o trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Referência aqui: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Amém? Não haverá noite, conforme havia dito há pouco, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Amém? Então, cada passo que João dava naquela visão profética e de revelação sobre o final dos tempos e o início de um novo e eterno tempo, a cada passo que João dava, ele ficava cada vez mais maravilhado, ficava cada vez mais extasiado com tamanha graça, com tamanho amor, com tamanho sentimento, tamanho tudo que ali estava envolvido naquele momento. Amém? E Jesus diz: eis que cedo venho e venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia do livro de Deus. Porque quem vencer herdará todas essas coisas. Quem vencer herdará todas estas coisas. Amém? O próprio João, naquele momento, tentou ajoelhar-se perante um anjo. E o anjo diz-lhe, podemos ver isso aqui no versículo 8, que não, ele não teria de se ajoelhar perante o anjo. Não teria de se ajoelhar perante ninguém, a não ser perante Deus. Amém? Eu, versículo 8, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como tu e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore somente a Deus. Clame somente a Deus. Não arranje intermédio nem intercessor, somente a Deus.
O acesso é direto, é por trono diretamente. Jesus vem, rasga o véu e nos dá acesso direto ao trono. Senhor meu Deus, eis-me aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É o exemplo da forma que devemos orar a Deus. Amém? Continuando então. Versículo 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Estas palavras servem para nós no dia de hoje. Não guardemos a Bíblia ou não deixemos a Bíblia somente aberta no Salmo 91. O Salmo 91 que está escrito na página não tem poder. O que tem poder é a tua fé. É a tua fé, meu irmão. Jesus diz, vai! A tua fé te salvou. Jesus diz ainda para outra pessoa, vai e não peques mais. É a fé, meu irmão, que salva. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. É a fé, a leitura, a intimidade e a ousadia que te salva, que te livra de situações. Amém? E então, essa aqui é uma chamada de atenção, o versículo 10 de Apocalipse 22, para os dias de hoje. Muitos de nós recebem a palavra e simplesmente guardam. Deus diz, ide, fazei discípulos, alerta pessoas, fale com pessoas. Se já recebeste ou se já recebemos conhecimento da parte de Deus, a palavra de Deus diz, de graça te dei, de graça darás. Então, ensina o teu irmão a andar no caminho que deve andar. Conforme Deus diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e dele ela não se desviará. Mas, todavia, eu digo, ensinemos o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que cai, aquele que perece diariamente, não que nós não iremos cair. Não que nós não iremos perecer, mas, todavia, por termos um certo conhecimento, nós estaremos sempre um pouco mais atentos. E vou-vos dar um exemplo para isso. Durante essa situação de pandemia, tem surgido muitos boatos. Surgiu o tal boato da profecia, que nós abordamos aqui. Agora surgiu, ou tem surgido alguns vídeos na internet sobre a marca da besta, a dizer que a marca da besta já foi revelada e que já está a ser aplicada e que é um chip e que estão a aplicar na Suécia. Meus irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos. Leiam as escrituras. Como existir uma marca da besta se ela é derivada do nome, do número do anticristo, que é 666? Para ter a marca, tem que haver o anticristo. E o anticristo não foi revelado. Como se revelaria a marca? Por acaso é permitido a um bebê nascer sem mãe? Que eu saiba, até Jesus veio por uma via normal. Até Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Então é necessário haver um processo. É necessário haver um processo. Amém? Então, não tem como haver marca da besta se não há anticristo. A Bíblia diz, João diz em 2 João 14, 18. Desculpa, 2 João 18, se eu não estou em erro. Ou 1 João 18. Filhinhos, já há muitos anticristos por aí. Mas ainda não chegou o próprio. Ou pelo menos ainda não foi revelado o próprio. Amém? Então, cuidado. E outra coisa, a Bíblia lá em Apocalipse 13, conforme nós vimos, narra a marca da besta colocada na mão direita ou na testa. O chip que está a ser colocado na Suécia está a ser colocado na mão esquerda, meus irmãos. Amém? E é um chip. E a Bíblia nunca disse que a marca da besta seria um chip. E nós temos associado o chip como a marca da besta. Pode ser que seja
pode ser que não seja. A Bíblia não nos relata o que é nem como é. O que a Bíblia nos diz é para nós ficarmos atentos. E uma das formas de ficar atento é conhecendo a palavra e as escrituras para nós não cairmos numa ladainha. Então, lugar de colocar é mão direita e testa. Amém? Mão esquerda não está escrito na Bíblia. E eu vou crer naquilo que está escrito. Porque, seguindo as orientações da Sagrada Escritura, eu me guardarei. Amém? Então, atenção a estes pontos. Muita atenção. Muita atenção. Continuando. Versículo 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Fora dessas portas ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira e praticam. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Jesus pega e Jesus fez com que a sua palavra fosse espalhada. Ele diz mais uma vez, ide, fazei discípulos. E aí então, a partir desse ato, formaram-se as igrejas. Foram surgindo igrejas, foi se espalhando o evangelho. A boa nova foi se espalhando. Dessa forma, o conhecimento foi se espalhando. Então, meus irmãos, se o conhecimento foi se espalhando, a boa nova foi se espalhando, Jesus diz aqui que ele mandou um anjo para alertar e dar testemunho de tais coisas. Então não há motivo para nós sermos enganados. Amém? Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Ou seja, a água, a graça da vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em todo momento, nós vamos ver que, querendo ou não, todas as situações nos levam para Deus. No teu dia a dia, assim do nada, se tens algum problema ou se te acontece alguma situação, tu gritas, ai meu Deus. É mentira? Se em algum momento pegar e infelizmente te abandonar um ente querido, tu vais para lá e ele vai merecer um funeral com as obras e a palavra divina. Então, Deus está presente em todo momento. Resta saber se nós queremos agregá-lo ao nosso momento e se queremos a companhia dele para todos os nossos atos, todas as nossas decisões e os nossos anseios. Deus é claro e justo para guardar a todos nós. Amém? E aqui Deus diz mais, para que não nos enganemos. Versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, se alguém remover alguma palavra deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Amém? Aleluia. Então, queiramos buscar a face de Deus, a palavra de Deus, para ficarmos firmes durante toda a turbulência. Ainda hoje aconteceu mais um sinônimo no mundo do princípio das dores. A Índia e Bangladesh, neste momento,
além de enfrentarem a pandemia do coronavírus, estão também a enfrentar um super ciclone. Ou seja, além de fugirem à peste, têm que fugir à catástrofe natural. Então, esse mundo verdadeiramente jaz no maligno. A situação está em declínio e cada vez mais. Então, Deus quer te dar uma opção de guardar a tua vida nele, para que tais coisas, num futuro muito próximo, não te abalem e não te façam diferença, porque serás guardado, porque serás filho. Amém? Então, meus irmãos, vamos pegar e verdadeiramente caminhar conforme falam as Escrituras, para não sermos apanhados de surpresa durante esse reboliço do Apocalipse. Amém? Aleluia! Eis a palavra do Senhor para o dia de hoje, um final de novos céus e nova terra, e uma vida em estado eterno com Deus e somente com Deus. Amém? Aleluia! Iniciamos então com louvor agora, e quem tiver dúvida ou quiser dar alguma opinião em relação à palavra citada, a partir de agora esteja à vontade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero morar naquela cidade santa. Eu vou morar naquela cidade santa. E você, meu irmão, é convidado, pela graça de Deus, para escrever o teu nome no livro da vida e morar na cidade santa em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Muito além, além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Aleluia. Glória a Deus. Um lugar muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro, de muros de jaspe e um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem... Uma pergunta, irmão: que cidade é que foi medida? A cidade de Deus, minha irmã. A cidade de Deus é que foi medida a Nova Jerusalém, aquela na qual nós entraremos e viveremos no estado eterno, depois de passar o milênio e depois de passar toda a situação, lançar o diabo no inferno, e aí então virá o estado eterno e iremos morar naquela cidade, na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, conforme nos mostra em Apocalipse 21, 1. Amém? Aonde diz: eis que vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Os três céus, aqui fala novos céus e nova terra. No conceito do judaísmo, eles entendem que existe três céus. Existe o céu que nós vemos normal, aonde passam os aviões, o pássaro e por aí fora. Amém? Existe o céu fora a atmosfera, que é onde estão os planetas, as galáxias e tudo o resto. E aí então existe o terceiro céu, que é o céu aonde está o trono de Deus. Citei conforme nos diz lá em 2 Coríntios 12. Vamos abrir em 2 Coríntios 12 para confirmarmos a situação. 2 aos Coríntios,
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 12. E diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele menciona o terceiro céu. Amém? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Amém? Então, aqui mostra que o homem, quando foi arrebatado para uma verdade, realidade e um estado que não era o dele original, ele chegou até o terceiro céu. Amém? Ele chega até o terceiro céu. E essa narrativa que temos aqui consoante ao terceiro céu. Mas, todavia, temos também em várias passagens do Antigo Testamento a falar sobre uma noção de outros 7 céus. Mas será aqui um assunto para outro dia. Porque teremos o Vilon, o Rakia, o Shehakim, o Zebu, o Mahon, o Machon e o Arabot. Então são outros termos de céu conforme é usado no hebraico. Mas viremos aqui num dia desse, iremos desmembrar e classificar cada um deles. Amém? Aleluia. Fui explícito na resposta? Se sim, dê o seu amém mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Voltando ainda ao Apocalipse 21, só para finalizar, diz, versículo 2: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus como parte de Deus. Amém? Aleluia. Então, ela ali fala que é a nova Jerusalém que desce dos céus. Amém? Louvemos ao Senhor, então, com cidade de Deus. Nem com o primeiro céu, porque o primeiro céu, com base, juntando o que nos fala em Apocalipse 21, quando João diz que vi novos céus e nova terra, entendemos que o céu e a terra que nós conhecemos hoje não existirão, porque será purificado, será queimado. E então, Deus, ao purificar, da mesma forma que estamos nesse momento a mandar lixívia para queimar o corona, a purificar com álcool gel 70%, então nós vamos, a terra será purificada também por Deus, para nós podermos entrar na terra verdadeiramente prometida, com corpos glorificados. Amém? Para vermos isso, vamos lá em 2 Pedro 3. Vou abrir aqui em cima já. 2 Pedro 3. Amém? 2 Pedro 3, 10, versículo 10, diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, tudo será queimado e será purificado. Amém? Então, versículo 11: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda diante de Deus, em que céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Então, verdadeiramente, vemos aqui nesse versículo 12 que o céu também queimará. Vemos no versículo 10 que a terra se desfará, será queimada também. Amém? Então, olhando para aqui, para 2 Pedro 3, juntando com o Apocalipse 21, nós conseguimos entender que a terra, como nós conhecemos, irá ser devastada, irá ser purificada, irá ser queimada. Se uma vez Deus pegou e iniciou um processo de purificação com a água, quando mandou o dilúvio, mas ainda deixou alguém aqui na terra, desta vez, Deus não deixará ninguém e purificará a terra com fogo. E aqueles que aqui viverem já terão morrido e ressuscitado, ou terão sido arrebatados e colocados nela, após a saída do milênio. E como é uma coisa extremamente preparada, por isso é que a palavra nos mostra que naquela terra não entrará cães, nem feiticeiros, nem idólatras, nem prostitutos, nem imorais e nem mentirosos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito além, Além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Um lugar muito mais e bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muros de jaspe e um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. e quando lá chegar, Eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também para subir a esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei. aleluia. Irmã, aqui vem uma pergunta. Irmãos, só os cães ou todos os animais? A Bíblia narra os cães em Apocalipse 22, 15. Amém? Então, quando a Bíblia nos narra isso, os cães, a palavra cão pode ser num sentido figurado ou não. Isso aí eu não sei afirmar, mas se formos olhar para como é que se diz? Para Mateus 15, no versículo 26, creio eu, a Bíblia narra os cães da mesma forma como se fossem os gentios. Amém? Então, os cães, naquele contexto, pode ser que esteja relacionado aos ímpios e não verdadeiramente ao cão animal. Amém? Aleluia. Então, pode ser que seja neste sentido. Os cães sejam os hipócritas, os gentios, aqueles que não confessam da mesma fé, que não professam da mesma fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
chamou-me a atenção novamente essa situação dos cães. Vamos abrir lá em Mateus 15. Mateus 15, 26. Iremos arranjar um contexto para aquilo no qual eu estava a tentar explicar. E é uma passagem até conhecida. Amém? Mateus 15, versículo 26. Era mesmo isso, Mateus 15, 26. Mateus 15, versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos são cães. Amém? Concordam? Então, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se formos a olhar para esta passagem, podemos entender que os cães ali em Apocalipse pode ser num sentido figurado, como sendo não os filhos da origem, os filhos da videira, mas sim os gentios, que alguns poderão ser adotados, que no caso somos nós. Nós somos filhos adotados à videira, mas não somos os originais da videira. Os israelitas são os originais da videira. Amém? Aleluia. Então, olhando para isso, podemos adicionar um contexto figurado em Apocalipse, ou então, pode ser mesmo um contexto literal, de cães não entrarem no céu. Também, digamos de passagem, que cão faz muito barulho, não? Então, não sei. Seja o que Deus quiser. Aí eu não arrisco. Amém? Aleluia. Alguma questão mais? Vamos então entrar para o último louvor. Caso haja alguma questão, podemos colocar e aí iremos falar. E, caso contrário, louvaremos ao Senhor e encerraremos o nosso devocional. Aleluia. Aleluia. Aqui. Aos teus pés tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Amém? Por que os israelitas são originais da videira? Porque quando Deus escolhe Abraão, escolhe Jacó, diz que os descendentes de Jacó eram o povo escolhido. Os israelitas são parte dos 12 filhos de Jacó. Então, eles são o povo com quem Deus falou, são o povo que Deus pegou e cuidou em todo o tempo, são o povo que Deus tirou do Egito para a terra prometida, são o povo que Deus usou para fazer vários milagres e cumprir várias promessas. Eles são o povo original de Deus. Nós somos acrescentados à videira com a graça de Cristo quando Ele vem para libertar toda língua, povo, nação e crença. Amém? Quando todos vão virar e olhar somente para Ele. Por tal motivo, nós somos agregados à videira. Mas o povo escolhido são os israelitas. Se lembrarmos, existe uma passagem que diz: a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação veio do povo escolhido. Do povo escolhido veio o reinado de Davi. Do povo escolhido veio o descendente de Davi, o Cordeiro de Deus. Então, até isso, Deus é claro em mostrar. Jesus nasceu israelita. Amém?
Ele nasce, vem e deixa todo o direcionamento e aí vai. Essa passagem que estávamos a ler há pouco, em relação aos cães, é Jesus a falar com a mulher. Amém? Se esclareci, deixe o seu amém. Caso contrário, diga que não entendeu e eu vou procurar arranjar outra forma. Amém? Aleluia. Sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Irmãos, eu sinto que alguém tem mais uma pergunta para fazer. Podem fazer a pergunta à vontade. Tem mais alguma pergunta para fazer? Hoje, levando em conta que é o nosso encerramento do estudo do livro de Apocalipse, poderão fazer qualquer uma pergunta relacionada ao Apocalipse, a tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós estudamos, de forma que haja entendimento pleno das situações. Amém? Por causa o meu povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias, porque ele rejeita conhecimento. Então, não rejeitemos o conhecimento da Sagrada Escritura, vamos abraçá-lo de forma que conseguiremos entender cada situação e cada sinal que estiver diante da nossa frente, para nós sabermos se podemos ou não, se é de vontade de Deus ou não, se é a marca do anticristo ou não, se é algo que nos condena ou não. Vamos olhar isso com muita cautela e muito carinho, porque Deus é Deus, Deus é Deus, e só Ele é o Senhor. Amém?
Então, finalizando esse louvor agora, aí então eu encerro. Tenho mais uns minutinhos, pela graça do Pai. Aleluia. Amanhã iniciaremos com um novo tema. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digo ao Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele Aleluia. Aleluia. Pergunta, livro do Apocalipse. Em si, o que é Apocalipse? Eu convido a abrir Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e aonde João dá a sua definição. Apocalipse, no grego, é apocalipsis, que, traduzindo, significa revelação. Revelação. Então, João nos diz em Apocalipse 1:1 que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Amém? Então, Apocalipse é a revelação dada a João da parte de Deus para nos entregar, para que nós consigamos de antemão nos prevenir, precaver e nos posicionarmos antes que tais coisas aconteçam, para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Isto é o Apocalipse, como se diz no grego. Amém? Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Encerramos então assim o nosso estudo relacionado ao livro de Apocalipse. Amém? Aleluia! Deus abençoe a todos. Espero que não tenha havido dúvidas nem nenhuma situação em relação à palavra. Mas se houver ainda assim qualquer pergunta, estarei disponível. Podem deixar a pergunta aqui ou então colocá-la no nosso canal do YouTube. Quero convidar pessoas a participar, a assistir, para que assim então o Evangelho seja pregado e espalhada a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez deixarei no final do vídeo o link do YouTube na descrição. Inscrevam-se no canal, ativem o sino, caso não consigam assistir aqui as nossas lives em direto. Assim então, quando ela subir para o YouTube, automaticamente serão notificados para poderem ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, encerramos o livro de Apocalipse. Espero que tenha havido entendimento da palavra, que não tenha havido misticismo, nem entendimento próprio. Então, eu agradeço e dou graça a todos por essa temporada de Apocalipse. Amanhã teremos uma palavra nova e diferente. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, damos-te graça, Deus, por esse momento maravilhoso que Tu proporcionaste a nós. Agradeço, Pai, por essa temporada de Apocalipse que permitiste que aqui acontecesse, para que se desmistificasse muitas coisas, muitas situações mal compreendidas e mal entendidas, muitas profecias incabíveis e muitos erros e também alguns acertos que Tu permitiste que acontecesse, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, que todos aqueles que acompanharam a nossa saga do livro de Apocalipse tenham discernimento na palavra, que o Teu Espírito Santo complemente e, além de complementar, que verdadeiramente dê o fundamento na alma de toda a Tua Escritura, de toda a Tua palavra, Pai, porque nós somos simplesmente instrumentos usados por Ti, ó Deus. Mas a verdadeira unção, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira e única revelação sempre vem de Ti, Deus Pai. Então, Pai, eu peço que na noite de hoje, ó Pai, para aqueles que acompanharam diariamente a Tua palavra, Tu possas dar o toque final, Pai. Seja em sonho, seja em palavra, seja num filme, seja numa novela, seja ao cozinhar, mas que verdadeiramente, Senhor, Tu dês o toque final de tudo aquilo que nós aqui abordamos durante esta temporada, Deus, em nome de Jesus. Pai, agradeço, Deus Pai, e peço-te, Deus, não retires o Teu Espírito Santo de nós. Não retires a Tua graça de nós, ó Pai. Não retires o Teu amor de nós, Deus Pai. Guarda-nos, Deus. Livra-nos, Senhor, para que assim consigamos permanecer nesse mundo dia após dia, Pai. E quando chegar a hora, Deus Pai, que nós, em nome de Jesus, estejamos preparados para a Tua busca, Deus Pai. Que nós verdadeiramente estejamos prontos para o Teu arrebatamento. Que assim que a trombeta soar, nós possamos ouvir e ser recolhidos por Ti, ó Pai. Como um estalar de dedos, como um ladrão, diz a Tua palavra, Deus Pai. Que ninguém espera o momento que vem, mas simplesmente vem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Guarda-nos, Pai, livra-nos de aflições, livra-nos de situações, livra-nos de enfermidades, livra-nos de catástrofes, dá-nos discernimento, consciência e bastante amor ao próximo, Pai. Então, te agradecemos mais uma vez, te adoramos e te pedimos, seja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém? Despeço então, despedimos no dia de hoje e amanhã, se assim o Pai permitir, estaremos juntos novamente para mais um encontro e conversa com a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos então, que a graça do Senhor Jesus
A comunhão com o Espírito Santo seja com todo o Espírito de Deus e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.